Vou falar sobre o capítulo 4 do livro Memórias da Educação Física e do Esporte, o qual tem como título o CBCE, as políticas, as ciências, trajetórias de uma história institucional, o qual tem como autoria os professores e especialistas Vinícius de Marte Silva Terra, Edivaldo Góes Júnior e Carmen Lúcia Soares. Esses autores foram convidados pelo CBCE para produzir uma narrativa da entidade sob o ponto de vista da sua própria produção acadêmica. Eles foram convidados para percorrer sobre a temática educação do corpo a partir da produção acadêmica de TT Memórias. Produção pertinente e que exigiria dos autores uma carga temporal muito grande. Exigiria também que eles buscassem fontes documentárias que não foram exploradas pelos autores do GTT Memórias. Por um percurso mais metodológico. Eles tratam o CBCE a partir de suas ações políticas, científicas, da sua origem e constituição. Mas seus relatos a partir do assunto do lugar do exercício físico em meio a uma sociedade que sofria de uma política autoritária, especificamente nos meados dos anos 1970 no Brasil. Nesse período de rigidez políticas, eles falam sobre diversos movimentos, campanhas sobre o comportamento que anuncia o combate ao sedentarismo. Então, várias campanhas que, como se pode dizer, que influenciavam as pessoas, incentivavam as pessoas a não ser sedentárias, como a campanha Mexa-se. A campanha promove a saúde por meio de ações potencialmente atrativas para anunciantes. Essas estratégias de marketing protagonizadas por empresas privadas vinham de programas como o Esporte para Todos. O Esporte para Todos é responsável por mais de 10 mil voluntários para realizar eventos como esporte de rua, colônias de férias e como os torneios esportivos, como jogo de mesa, concurso de beleza, torneios de carrinho de rolimã, skates, bicicletas. E essa década ficou marcada como a década das campanhas e também marcada pelo começo dos manifestos internacionais. Ou seja, esse período ficou marcado pelo início do discurso científico no esporte. Após isso, os autores falam sobre o avanço da ciência na área. Eles relatam que até o fim dos anos 1960 era muito raro você ver termos como atividade física, educação física em revistas de ciência. Cenário que sofre mudança a partir dos anos 1970, que artigos sobre esses temas começam a aparecer na revista Ciência e Cultura. E mesmo assim, a ciência e a pesquisa, nesse momento, ainda eram sinônimos de medicina esportiva no Brasil. Os autores também falam sobre a origem do Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte, o CBCE, que assim como as outras entidades, surgiram no meio de tensões, convergências, e que tudo isso precisa ser entendido como os elementos da sua própria Constituição. O que antes era homologado apenas por médicos, que é o conhecimento acadêmico sobre o corpo, o movimento e o esporte, passa a ser reivindicado por não médicos também. Nos meados dos anos 1970, já era comum ver não médicos nos congressos, nas palestras da Federação Brasileira sobre o assunto. Então, o que antes só haviam apenas médicos tratando sobre o assunto, que irritava muito os profissionais da área, a partir dos anos de 1970, começam a participar dessas discussões também pessoas que não eram médicos. Eles participavam, mas mesmo assim, a Federação Brasileira de Medicina, eles ainda tratavam a educação física como um movimento corporativista, podemos dizer. Como já foi dito, o CBCE nasce de divergências acadêmicas entre médicos e não médicos. E seus primeiros 6 anos, se eu não me engano, de eventos, eles ainda revelam a permanência de palestras de educação do corpo apenas. Só a partir de 1980 que se dá os impactos das ciências humanas no CBCE, e não mais apenas o corpo. Então, a partir de 1980, os assuntos sociais e humanos começam a ser tratados no CBCE. E a partir de 1989,
ou seja, 9 anos depois, que o CBCE começa a ser efetivado realmente na defesa política da educação física no país. A sua filiação ao CBPC nesse período e também a sua participação em fóruns em defesa da escola pública, na sua presença na Conferência Brasileira de Educação, todos esses eventos vão consolidar o CBCE em vigor da defesa da ciência no Brasil. Enfim, então esse capítulo, os autores buscaram reproduzir o caminho institucional do CBCE. Eles contaram, repetiram a sua própria história, mostraram todas as dificuldades que tiveram até chegar a partir dos anos 1990, mais precisamente, que eles ocuparam de fato um papel oficial nas conferências brasileiras, defendendo a educação física, defendendo as ações sociais e humanas dentro da educação física, e não apenas buscando o corpo, a saúde do corpo. E é isso.